Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Vamos conversar hoje sobre cuidados físicos e pensamentos, entendendo a cabeça masculina. Vamos deixar o pessoal ir chegando que a gente já começa. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa live. Hoje aqui a gente vai conversar sobre os cuidados físicos e os pensamentos, entendendo a cabeça masculina. Eu vou estar aqui com o querido Samuel, terapeuta holístico. Ele está chegando aqui para participar junto e a gente vai conversar um pouco em relação a esse assunto. Samuel está conectando aqui e a gente vai iniciar. Então, se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, já vai colocando aí pra gente poder conversar sobre esse assunto também. Vocês não só ouvirem, só ouvir é ótimo também, mas podem deixar perguntas que a gente vai respondendo também e conversando sobre esse assunto. Samuel, querido, te convidei, só aceitar, tá bom? Olá, meu querido, boa noite, seja Olá! bem-vindo. Pronto, até que fim, deu. E conseguimos, que ótimo, bem-vindo. Quanto tempo, Leon? Pois é, né, meu querido? Fazia tanto tempo que a gente não conversava, que bom que a gente se encontrou agora recentemente, né? É, né? A sincronicidade tá ótima, né? É ótimo, só batendo na nossa cara, só isso. Só batendo, né? E quem tá batendo na minha cara é você, né? Tá tudo Vindo com tudo certo, aí. um bate na cara do outro, tamo junto, meu Tá, querido. tá bom a imagem? Como que tá? Se você deixar a câmera só um pouquinho mais baixa, Mas eu acho que vai ficar o ideal, que aí a gente consegue te ver. Aí, ó. assim? Isso, assim eu acho que fica bacana. Muito bom. Pronto. Então seja Leon, a bem-vindo. primeira vez que eu faço live aqui no meu Instagram. Que legal. Primeira vez que eu faço live, eu já tinha feito alguns vídeos aqui pelo meu Instagram, né? Mas eu tinha só postado, né? E por isso que eu falo dessa sincronicidade que está batendo na cara, porque eu estou numa energia nova de transformação entrando em outro ciclo, e eu estou com vários projetos, né? E eu ressurgi aí no Instagram, né? E eu estava até pensando, falei, eu preciso fazer live lá no Instagram, tudo, né? Aí e nisso, né, de energia masculina, dessas coisas acontecendo, toda essa sincronicidade, né? Aí, certa vez eu tô ali fazendo o meu exercício lá de aterramento, né? Lá, me aterrando, e eu pensando, eu preciso trabalhar minha energia masculina, aterrar, né? E eu gosto, né? Aí depois quem aparece? Leão, com uma mensagem. Aí o Leão aparece com uma mensagem, me convida para um retiro. Aí eu já te convidei lá para a gente fazer essa live. E nada é por acaso, né? Essa sincronicidade aí, tudo batendo, né? E tudo acontecendo.
E eu fico feliz por essa oportunidade que você está me dando, porque eu tenho uma grande admiração por você. Já te conheço desde o tempo que você era meu professor lá na academia, né? Para quem não sabe, eu fui aluno do Leão lá na academia, né? O Leão super atencioso, super gentil, super querido por todos ali da academia, né? O Leão fez eu emagrecer 28 quilos. Lembra Eu, aquele tempo, Leão? eu ajudei, né, meu querido? Quem conseguiu esse trabalho É, foi você. Parabéns, a, viu? a Helena também, né? A nutricionista, Sim, né? com Lembra da certeza. Helena? Oi, Danilo. Pronto, o Danilo voltou aqui. Eu estava tentando ligar lá no meu, aí estava dando problema. Aham. Aí ele, acho que está aparecendo lá. Mas que ótimo. E, e assim, Leon, a admiração que eu tenho por você é muito grande, né? Eu fiquei até ansioso, assim, e eu tremendo. Sabe aquela sensação, parecia que eu ia fazer um TCC? Eu falei, gente, eu vou estar com o Leon, vou estar com o Leon, não acredito. Aí eu fui acalmando, fui respirando, e foi, e foi. E foi legal a gente pegar esse tema, né? Porque tá batendo com o meu momento de vida agora, né? E eu tô nesse momento de aterramento, de mudança, de ancoramento, né? E eu creio, eu sinto que eu tenho muito que aprender contigo também, né? E por isso que eu dei essa ideia para a gente fazer essa live aí, para a gente dar uma discutida, elaborar essas questões, né? Eu aqui trazendo um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da vivência que eu tenho aqui do mundo energético, espiritual, né? E você já com a tua carreira aí grande, né? De professor de yoga, de educador físico. Então vamos lá, Leon, vamos lá. Aí você, o que que você pode falar mais aí a respeito? Maravilha, meu querido. Uma honra saber que você está aí iniciando, né, a sequência de lives nessa live agora. Me sinto honrado também. Então, estou muito feliz. Quero deixar boa noite para o pessoal que está entrando aqui na live, né? Alô, querida aluna que está por aqui. Boa noite para você. Boa noite para o pessoal também que foi chegando. Portal Mundo Homem, lugar maravilhoso que eu vou falar sobre por aqui hoje também, né? E aí, só trazendo o nosso tema, que então o nosso tema hoje é cuidados físicos e pensamentos entendendo a cabeça masculina. E a gente trouxe esse assunto porque, como o Samuel falou, né, na vida pessoal dele, no trabalho pessoal dele, ele se encontrou nesse momento na importância do trabalho da masculinidade, do trabalho, né, dessa energia masculina. Eu venho nesse trabalho de maneira, né, mais consciente, talvez, né, mais direta. Acho que esse é o ponto, né, já um pouquinho mais de tempo, pessoalmente, também podendo compartilhar esse trabalho com outros homens. E a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje, porque esse tema, por mais que, né, pareça um recorte muito específico sobre os homens, não se trata apenas sobre os homens, né? Porque a maneira como acontece os pensamentos masculinos, a maneira como acontece o homem existe, e aqui eu falo homem, eu estou falando do gênero homem, né? Não na figura de pessoa. Isso influencia as pessoas ao seu redor. E muitas vezes essas pessoas, né, sofrem ou têm acontecimentos por atos, por acontecimentos originadas, né, vindas de homens, e não entende o que está acontecendo. Então essa live ela serve tanto para quem se identifica como homem, né, e quer saber um pouco mais desses assuntos que a gente vai abordar hoje, mas também para as pessoas que convivem com outros homens, né, entender um pouco desse dinâmico interno, né, que nos atravessa. E aí, só para passar aqui, né, um ponto mais específico do meu lugar, né, eu sou um homem cis, branco, hétero, mas sou professor de educação física, de yoga, de kickbox, né, trabalho na área da saúde aí há praticamente uns 10 anos e venho acompanhando as pessoas dessa maneira. Aproximadamente há 2 anos eu tenho um grupo chamado Yoga e Masculinidades, junto com um querido amigo meu e professor de yoga também, que é o Thiago Anício. E aí, desde então, a gente dá aulas regularmente, semanalmente, apenas para homens que se experimentam no yoga, mas também com esse olhar de trabalhar a sua energia masculina.
de entender os seus privilégios, as suas questões e compartilhar isso, e trabalhar isso. Então eu venho um pouco desse lugar para falar sobre esse assunto. E aí, antes de a gente aprofundar, eu queria que você, Samuel, falasse um pouquinho da sua profissão, né? De onde você parte da sua fala, se você pudesse apresentar para o pessoal. Não, presente. Eu já venho trabalhando já com terapia holística, já vem desde faz 12 anos, 12 anos, né? Iniciei com Reiki, aí a partir daí eu fui fazendo várias formações, vários cursos, e cada momento da minha vida eu estava trabalhando em uma ferramenta específica, né? Em cada ano, em cada ciclo da minha vida. E já faz 4 anos agora que eu venho trabalhando com apometria, né? Com a apometria, a gente trabalha os desenvolvimentos dos corpos, né? E é um atendimento energético, espiritual, que a gente faz desobsessão. Desobsessão, mas para trabalhar todas as questões holísticas do ser humano, né? Energético, emocional, mental. E, e eu tive aquele momento de vida, né? Que para mim fez muito sentido. Eu conheci a terapia, né? Por alguns motivos que eu estava vivendo, estudei, tive algumas experiências, aí eu comecei a atender e agora já faz 4 anos, né? E agora eu venho estudando e atendendo também sobre psicologia positiva, que é um olhar diferente também para a gente abordar as questões em psicoterapia do, dentro de uma psicoterapia, né? Dentro da fala, dentro do diálogo, né? E que é uma abordagem totalmente diferente agora que eu venho estudando e trabalhando, muito diferente das outras, né? Porque a gente agora trabalha com o potencial positivo que a pessoa tem e não focando na doença e na disfunção. E é um olhar muito interessante, eu estou gostando muito, muito. E agora, nesse meu momento de vida, estou trabalhando com essas duas ferramentas, né? A apometria, que mexe com questões espirituais, energéticas, e para questões mais internas, emocionais, mentais, com psicoterapia positiva. Ambos são holísticos, né? A gente trabalha de uma forma integral, né? E, e agora estou fazendo atendimentos online, né? Depois da pandemia, eu fazia totalmente 100% presencial, mas depois da pandemia, agora só está com os atendimentos online, né? E estamos aí, trabalhando, estudando. E engraçado que nessa questão também, Leon, que eu estava falando que nesse momento aí de energia masculina que eu estou vivendo, de transformação, tudo, né? Eu venho me interessando, né, por essas questões de práticas corporais, né? E até por causa que eu te contei na hora que eu estava fazendo exercício bioenergético e tudo isso, né? Essa sábado agora eu começo minha pós em práticas holísticas, né? E o módulo também é práticas corporais e práticas meditativas. Eu falei, tá batendo tudo, é muita sincronicidade, é muito. Aí por isso que eu ando animado, ando com energia, com tudo isso. E agora voltando aí para o nosso assunto, né, de falar de cuidados físicos e com o homem, com os pensamentos do homem, né? Eu gostaria de saber de você, você que já vem trabalhando aí já há bastante tempo, né? Como que você tem visto já essa influência do físico, né? Com o gênero, com, com a pessoa, o que que você tem reparado aí de querer dividir com a gente, compartilhar essa experiência que você tem como professor de yoga e personal trainer, educador físico? Muito, muito bacana, meu querido. Então, dentro desse assunto, né, acho que a primeira coisa a gente falar, a gente compreender, é que o corpo e mente se interferem um no outro, né? Até mesmo se não são a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente pode até falar assim, a mente ela se encontra no cérebro. Será mesmo? Porque assim, não tem nenhum estudo, não tem nada que identifique que ó, aqui é onde está a mente, né? A mente é o cérebro. Porque tem muitas informações que vêm da palma das nossas mãos, né? Tem muitas informações que vêm de outras partes do corpo. Então, será que a mente ela se resume ao cérebro ou ela está em todo o corpo?
né? E como você trabalha com as questões holísticas, né? Será que ela transcende o corpo? E quando a gente fala de mente, a gente está falando sobre pensamento. E pensamento influencia o físico e também o que a gente faz com o físico influencia os pensamentos. E a gente quer abordar um pouco essa relação dentro do recorte dos homens, né? Dessa identificação de gênero. E aí uma coisa muito interessante que eu encontro no trabalho nos trabalhos com os homens, mas no trabalho comigo mesmo também, né? Que aí nesse trabalho de autoconhecimento eu já veio há mais tempo, né? É que os homens, de uma maneira geral, eles têm dificuldade de pedir ajuda, então eles têm dificuldade de procurar terapia, eles têm dificuldade de fazer exame, eles têm dificuldade de ir ao médico, eles têm uma certa. Até na questão de personal trainer não é tão difícil, mas a gente já entra nesse recorte, né? Mas os homens, então, eles têm uma certa dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar vulnerabilidade, e aí esse é um ponto muito importante que a gente pode abordar, né? Que é a questão de virilidade, que é muito esperada nos homens, é a questão de vulnerabilidade, enquanto que os homens muitas vezes se permitem apenas a um lugar viril, como se aquilo fosse ser homem, e deixa o seu ser de lado, uma parte que é a vulnerabilidade, que é muito importante, né? Porque essa questão da sensibilidade, a gente conhece qualquer coisa, a gente adquire qualquer conhecimento através da sensibilidade, né? A gente pode colocar uma série de informações nessa live, mas as pessoas vão conseguir integrar as informações que elas tiverem sensibilidade para receber e para elaborar, para processar, né? Isso não só aqui, como em qualquer outro lugar. Então a gente percebe essa questão de dificuldade de pedir ajuda, essa questão de valorização excessiva da vida profissional. E aí, quando eu quero dizer essa questão de valorização excessiva, é o homem que deixa de dormir por conta do trabalho, né? É o homem que deixa de se cuidar por conta do trabalho. E aqui eu quero colocar que eu entendo a condição de cada um, né? E tem pessoas que não têm escolha, né? Que precisam começar a trabalhar às 4 da manhã e terminam meia-noite, né? E infelizmente a gente entende, não é? Dessas pessoas, né, mais vulneráveis socialmente que a gente está fazendo esse recorte, embora a gente possa falar sobre isso também, dentro de um contexto de sociedade, mas esse lugar que muitas vezes o homem ele acha que ele é o trabalho, né? Que o que vale é o que ele faz profissionalmente. E é muito comum a gente encontrar nas rodas de homem, né? Que o assunto é futebol, o assunto é carro, o assunto é trabalho. Os homens estão falando a todo momento, mas eles revelam muito pouco sobre si, né? Os homens eles não dialogam sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades. Eles costumam comunicar os seus sucessos ou procurar vender a sua imagem de topo da pirâmide. E eles falam muito, mas não se revelam, né? Ficam muito próximos de muitas pessoas, mas muitas vezes sem intimidade. E aí isso é algo que eu sempre trago muito nas práticas de yoga, que muitas vezes quando a gente fala sobre intimidade, a gente pensa em um relacionamento, né? Mas o primeiro relacionamento que a gente tem é com a gente mesmo. Então, qual é a intimidade que eu tenho comigo mesmo, né? Eu consigo identificar as minhas emoções, eu consigo entender o canal de expressão das minhas emoções, como isso me interfere no outro. E aí, quando a gente chega nesse ponto, é quando a gente fala de pensamento e físico, né? Eu tenho emoções. Essas emoções influenciam o meu físico. O que eu faço com o meu físico também propicia emoções. Só que se eu não tenho essa inteligência emocional de identificar minhas emoções, eu vivo uma vida inconsciente, onde eu apenas vou seguindo e não tenho uma certa consciência, uma ciência dos acontecimentos, né? Então é um pouco desse lugar que eu visualizo que a gente está conversando. Você, como terapeuta, o que que você acredita que você pode acrescentar nesse ponto?
já eu acho que pelo fato já de falar de homens vir como gênero, já tem uma questão karmática aí também, né? Pelas coisas que eu venho estudando, já quando o espírito já vai se encarnar já no corpo, ele passa pelo teu conselho kármico, né? Que é um grupo de mentores, de luz, que vai fazer todo o gerenciamento já do seu processo karmático. E o espírito, quando ele vai se encarnar aqui no planeta para passar suas missões, ele tem a tua missão karmática. Então, já pelo fato do espírito escolher o corpo masculino, ele já tem algumas coisas, algumas missões aí energéticas, espirituais, para passar como papel de um homem, como papel de um homem. E também dentro daí dos sistemas de corpos dimensionais que a gente tem, o mais conhecidos é o do pretérico, energético, o mental, o emocional. Nós temos esses outros campos também, os nossos eus paralelos, né? Que também está em outras realidades, mas está fungida com a gente. Que nem você falou, né? Não tem como o corpo separar dos pensamentos. Então, aqui, trazendo mais um pouquinho para a minha linguagem, né? O nosso outro corpo mental já está totalmente agregado com o nosso corpo físico. Então, um serve de entrada de energia para o outro e fica esse vínculo, esse intercâmbio de energias, de comunicação. Então, quando já o espírito se prepara para se encarnar como homem, ele já vem com uma missão e tem todas esses papéis sociais que já vem aí, né? Que você comentou, né? E tem a influência dele de outras vidas que ele tem que passar como homem também, né? Então, aí ele já se encarna, né? O espírito se encarna como nesse papel de homem, né? Ele já carrega já essa herança já no DNA, já pela parte genética já de toda essa mente inconsciente masculina e das experiências masculinas também que ele tem lá da ancestralidade, né? Nosso inconsciente coletivo que está no masculino. Então, aí tem essa questão muito forte aí do homem, que a gente já pelo fato de vir como homem, já carrega isso muito, né? De caça, de coisas passadas, né? De força, de cuidar da prole, porque você vê lá nossos antepassados lá, os homens das cavernas lá, é, é, tinha era caçar, era cuidar da família, era proteger ali dos bichinhos, tudo. Então já tinha aquela coisa de masculinidade e de força muito forte na questão de sobrevivência. Então a gente vem carregando já isso, né? E na hora que a gente nasce aqui homem, já vem já tudo aí, essas informações prontinhas aí para a gente, essas tendências que a gente tem, né? Isso já falando de maneira mais espiritual e de outras vidas também, né? E dentro, na hora que a gente se encarna, né, tem a nossa experiência também já desde ali do ventre até a idade ali dos 7 anos, também é uma experiência ali como se a criança fosse uma agenda ali aberta, que ela vai criando os condicionamentos dela, as vivências dela, como menino ali dentro da família, dentro da cultura que ela é inserida, e ali vai tendo muitos aprendizados que vai marcando no inconsciente, como homem, como o papel, né, de gênero, e tudo isso influencia aí. E depois que cresce, não depois que cresce, né, na vivência da encarnação inteira, né, já tem, eu acho que todas essas informações aí, que já é muita coisa já, né, que influencia muito no papel do homem, né, nisso. E, como que a gente está falando de atividades físicas, de cuidados, tudo, aí o homem por si, ele já tem essa conexão forte com a energia masculina dele, naturalmente, né? Aí a gente pode falar já dos chakras, né? E eu andei pensando para falar, né, dos chakras, tudo, eu acho que é muito conectado com o chakra base, todas essas questões de sobrevivência aí do homem, né, junto com o físico e como que ele altera o pensamento dele na realidade, no aqui e agora. Então, e
isso já, essa relação que ele já tem com o corpo, que o homem já tem com o corpo, influencia totalmente já no pensamento, né? Nas coisas que ele já tem vivenciado aí, de tudo dessa herança, dessas encarnações, dessa experiência. E, e quando essa energia ela já é acordada, né? Eu acho que já fica aí uma energia já terapêutica, já de tendência, já de funcionamento do homem, todas essas questões ligadas com a energia de sobrevivência, de luta e fuga, até por causa dessas experiências passadas lá, né? E sempre com essa coisa do sexual muito forte embutido, né? Do sexual muito forte embutido. E essas coisas, elas sempre vão vivenciando, acordando, da maneira que ela tá vivendo aqui. E isso altera totalmente o pensamento, a masculinidade, as coisas que ela vive e como que as coisas estão acontecendo aqui, né? Então, assim, como que já tem toda essa tendência aí de receber esses inputs aí dentro da masculinidade, do homem, né, e os pensamentos, né? Muito bom, E agora com com todas essas informações aí que eu passei, né? Aí como que você acha que o cuidado do físico ele interfere com essas energias que a gente já tem, já que a gente carrega de outra vida, é, a nossa energia sexual, a nossa energia de sobrevivência, isso o homem já tem essa tendência de luta e fuga, de ser muito conectado com o corpo. Como que você acha que o trabalhar do físico influencia em todas essas questões que o homem já tem essa disposição? muito bom, meu querido. Respondendo a sua pergunta, qualquer estímulo que a gente realiza, né, ele vai nos proporcionar um afeto, né, vai nos proporcionar uma potência em uma direção. Se a gente for olhar para a nossa sociedade, que é patriarcal, se a gente for olhar para a nossa sociedade, que tem uma estrutura machista, né, ela acaba direcionando para um direcionamento de uma masculinidade hegemônica, né, que é essa questão da masculinidade, de que o homem é o topo da pirâmide, que a mulher é submissa, né, e todas essas questões que estão em volta disso, que a gente fala que está na caixa do homem, né? É como assim, o homem não pode chorar, o homem não pode isso, o homem não pode aquilo, e o homem pode tantas outras coisas, querendo nos resumir a uma caixa, né? Mas como que os cuidados físicos podem interferir na questão dos pensamentos? Primeira coisa, a gente ter consciência, porque se a gente não tem consciência, a gente vai seguindo inconscientemente nessa questão da masculinidade hegemônica, né? E a gente não conhece a nossa verdadeira masculinidade. Eu costumo muito falar dessa maneira, né? Que no meu trabalho de autoconhecimento, descobrir a minha masculinidade é descobrir o meu ser homem, né? A minha figura masculina, não aquela que me foi vendida ou que me foi compreendida pelas minhas vivências, mas aquela que eu construo de dentro para fora. Então, é um lugar de construção. E aquilo que a gente faz fisicamente vai nos propiciar um certo estímulo interno. Então, eu vou dar um exemplo. Um homem que está muito atrelado ao lugar de virilidade, ao lugar de muita força, como você colocou, né? Trabalho, sustentação, esse lugar muito material, viril e forte, ele precisa de uma prática de vulnerabilidade. Ele precisa de uma prática de flexibilidade, né, para equilibrar essas energias, porque tanto o excesso de um lado como o excesso para o outro vai nos deixar patológicos. Então, falando em atividade física, nesse exemplo, o mais interessante seria trazer uma prática de yoga, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava muito nesse lugar antes do yoga, né? De um lugar muito viril, muito forte, muito rígido. E aí o yoga ele me trouxe esse lugar de vulnerabilidade e de descobrir a minha potência, a minha força, reconhecendo a minha vulnerabilidade, o lugar da flexibilidade, entender que eu posso ser flexível, que eu posso me adaptar às coisas, que eu posso adaptar as coisas também, né? Que eu posso dialogar. Muitas vezes nos falta esse lugar de diálogo, né? Muitas vezes é só um monólogo
ou às vezes é claro no escuro, né? E às vezes dá, não dá, mas não houve um diálogo. Então, às vezes aquilo que poderia dar não deu porque o homem não teve essa flexibilidade de conversar, de dialogar, de demonstrar sua vulnerabilidade, né? De falar, olha, eu quero isso, mas eu não consigo assim, eu não consigo tanto, eu consigo até aqui. Então, são pontos que, por exemplo, uma prática de yoga, uma prática meditativa pode nos auxiliar, por nos levar em um lugar de reconhecer a nossa vulnerabilidade, ativar a nossa sensibilidade, e como eu falei antes, eu entendo como a base de qualquer aprendizado, de qualquer desenvolvimento. Trazendo um outro exemplo, um homem que ele já tem mais aguçado, vamos falar o contrário. Ele é mais sensível, de repente ele está meio moroso, com falta de energia, ele precisa reagir para a vida, ele precisa ir para a vida, mas ele está faltando essa energia para ele, essa força. A própria prática de yoga tem técnicas que vão levar para esse lugar também. O yoga ele é completo nessa questão. Mas ampliando um pouco mais, a gente pode trazer, por exemplo, um programa de exercícios de força, de exercícios aeróbicos, que vai desafiar esse homem, né? Que ele vai ter que se esforçar para conseguir fazer o seu exercício, para conseguir superar as metas que são colocadas no treino aeróbico, né? As distâncias, por exemplo, de caminhada, de corrida, de ciclismo. Então, são atividades que vão trazer uma experiência de força para o homem. Isso vai mudando a cabeça do homem. E aí é interessante também para o homem que está aqui entender como isso interfere nele. Né? Quais são as práticas corporais que eu tive a minha vida inteira? Eu tive várias, eu tive apenas uma. Né? Eu só treinei força, eu só joguei bola. Então, como será que isso influencia a minha atividade mental? Né? Já outras práticas corporais, yoga, meditação, a gente pode colocar práticas teatrais também, né? Como isso interfere na minha cabeça, nos meus pensamentos, na minha mente. E aí eu vou fechar com um último exemplo, que também é um lugar de trabalho completo, que são as artes marciais, né? Porque as artes marciais em si, elas trabalham tanto nesse lugar de muita força, de virilidade, né? De precisar pressionar a frente, mas também trabalham o lugar da arte, né? O lugar da sensibilidade, o lugar do autocontrole, da meditação presente, de estar presente. E a arte marcial verdadeira, ela trabalha esses dois pontos. Só que como eu falei antes, né, que muitos de nós homens estamos inconscientes seguindo essa masculinidade hegemônica, infelizmente é muito comum a gente encontrar em cenários de artes marciais e lutas apenas a reprodução dessa masculinidade hegemônica, que aí a arte marcial acaba tirando a arte e fica só marcial. Fica apenas o trabalho dessa virilidade, né? Que tem a sua importância, mas apenas ela não vai nos alimentar da maneira como precisamos. A gente precisa da arte também, a gente precisa da sensibilidade, a gente precisa desse cuidado. Então, a gente trabalhar esses dois pontos auxilia a gente também a trabalhar esse campo mental, e aí que entra o trabalho do autoconhecimento, né? Que é primeiro o homem entender onde ele está, né? Qual é a história dele, onde ele está, como ele se relaciona consigo, como ele se relaciona com o outro e compreender o que ele precisa, né? E a partir daí ele pode ir colocando atividades físicas de maneira consciente para não apenas o benefício físico ou estético, mas o benefício mais holístico, mais integral, né? Que vai trabalhar também em campos mentais. Nesse ponto, você também quer trazer alguma questão? Sim, sim. Isso, acho que isso que você falou é legal também. Eu acho que o homem, ele já tem já uma tensão, já uma predisposição, uma tensão já energética, por causa dessas questões aí que você falou, de evitar conflitos. O homem tem muita, o homem gosta de evitar conflitos, né? Diferente da mulher. A mulher já verbaliza, fala, abraça, beija, grita, né? Ela já tem mais facilidade. O homem não. O homem já é mais reprimido nesse sentido, né?
E a atividade física, com certeza, é uma expressão também dessas mudanças, né? Do homem ter essas mudanças, né? E tudo isso já está no homem, já, porque é aquelas coisas que você falou, né? A virilidade que ele tem, né? Que já tem uma tensão aí, já tem uma adrenalina, já precisa fazer descarregar essa energia, né? E se a gente vê para o lado mais emocional, mental, essa tendência também dele, disso, de evitar conflitos, de ser mais reprimido, essa dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Então, no exercício físico, ele já consegue liberar essas tensões, começa a extravasa. Então, ali já fica, já consegue liberar todas essas tensões já, né? Que ele já carrega já por todas essas coisas que a gente está discutindo, né? E também, não acredito, tenho certeza, né? Acho que a cultura que a gente já está agora, né, influencia muito para o masculino ficar mais com tensão, ficar mais sobrecarregado. Então, aí a terapia, né, e a atividade física aí é super recomendável para poder fazer essas liberações, né? E que nem você falou também, o lado teatral, o lado. Qual foi o outro que você falou da arte marcial? Arte marcial. Não, você falou a parte teatral, uma parte mais solta, mais livre, né? Isso, de flexibilidade também. Flexibilidade. E nessa energia masculina, que já é mais essa energia de tensão, de aterramento, de sobrevivência, luta, todas essas questões aí que já está embutida, também é fazer a sublimação dessas energias, sublimá-las, né? Então, aí como que a gente pode sublimar? Na atividade física, né? Tendo esse lado, tem o homem tendo essa conexão com o lado mais sensível, com o lado mais feminino, com o lado mais acolhedor, com esse lado mais livre, né? Esse lado mais materno também, para poder trabalhar essas questões aí, que também é muito fácil também de ficar tenso, fechado, né? E também, jogando aqui mais para mim, para o lado da terapia holística, mais energética, essas questões do homem também, a gente consegue fazer todo esse trabalho terapêutico de uma forma de sublimar essas energias que são mais densas, da masculinidade, de toda essa questão que a gente elaborou, pela transcendência com o espiritual. Com o espiritual. Aí também é uma forma super importante também de ver também como que o lado espiritual influencia no pensamento, na masculinidade, no físico também, né? Porque a partir do momento que ele está fazendo ali uma atividade, que ele está liberando as tensões, aquelas energias estagnadas, a masculinidade, todos os conflitos internos que ele já tem ali reprimido, porque o homem já tem essa tendência de não ser vulnerável, de fechar os conflitos, transcende isso para um lado mais feminino e para o lado espiritual também. Então, também, na hora que a gente está trabalhando com terapias espirituais, que nem eu faço com a apometria, a gente libera dessas cargas também que deixa denso, que deixa denso. A pessoa fica mais densificada, né? Mas por quê? Não pelo fato de ser masculino, mas pelas questões ali mal resolvidas, de conflitos, de experiências negativas, que já está ali agregada e presa, reprimida. Então, a gente também consegue, pelo lado espiritual, fazer essa liberação e deixar o homem mais conectado com essa energia mais livre, mais doce, mais dispersa e transcendente também, né? Com esse lado transcendente. Então, aí eu acho que tanto na terapia, com a espiritualidade, com o lado energético, quanto também com a terapia física, né? O homem fazendo a atividade física e mexendo nessas conexões aí que ele tem com a mentalidade, com certeza são trabalhos maravilhosos, né? E que nem você falou, como que o físico não fica desconectado do mental,
e nem do espiritual nada, porque um conectado, um está entrelaçado com o outro, um conecta com o outro, mexe com o outro. Tem aí o yoga que você falou, né? O yoga, tem a meditação também, a meditação, e o reiki também, né? O reiki também. Eu venho trabalhando com reiki também e eu tenho percebido essas energias, né? Porque você vê que o reiki é uma energia espiritual, mas o primeiro contato que ela vai fazer com a pessoa é pelo físico, né? Você vai aplicar ali nos pontos, nos Uhum. chakras, a pessoa vai receber aquela vitalidade ali nos centros de energias e vai fazer toda aquela influência também no corpo, na entrada do corpo, né? E isso também vai mexer com o masculino. Mas eu acho bem legal você ter tocado nessa parte aí, que o homem ele já tem essa dificuldade, né, de se expressar, de ser mais vulnerável, e tanto na prática física, ver todas essas questões, né, que fica aí super terapêutico, né, e quanto na parte espiritual, energética também, tem essas modificações e alterando os pensamentos da realidade do homem, né. Muito bom, meu querido. E eu queria aproveitar também, trazer mais um ponto da atividade física, porque eu trouxe alguns exemplos, né? Ah, o exercício de força aeróbico pode ajudar a estimular mais isso, o yoga ele pode ajudar a estimular isso, a meditação, a arte marcial, e isso é verdade, mas tem um fator que é mais importante que isso ainda, que é perceber, o homem perceber como ele está praticando aquela modalidade, né? Porque assim, o homem ele tem uma certa pressão performática, né? O homem consciente ou inconscientemente ele acha que ele tem que performar tudo, que ele tem que ser o melhor em tudo, né? É um lugar de muita competição, né? A coisa do macho alfa, né? Tem que ser o melhor ali, tem que performar. O que importa é o quanto eu fiz, o quanto que eu consegui fazer. Eu levantei mais peso hoje, eu fiz mais repetição hoje, fiquei mais tempo em apneia. A gente tem essa questão. E um lugar de trabalho pessoal que eu atingi nesse ponto e que eu compartilho com os alunos é mudar esse lugar de performance para quem faz sentido, né? Porque a performance também tem o seu lugar, mas mudar esse lugar de performance para cuidado, né? Olhar o exercício físico, yoga, meditação, arte marcial ou a atividade corporal que você realiza, não apenas como performance, mas principalmente como cuidado, né? Porque você está cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental, como o Samuel está falando, atinge até uma certa questão espiritual também, né? Então é um cuidado. E aí é muito interessante isso, porque é muito comum acontecer isso também. Eu falei que o yoga ele auxilia na vulnerabilização, né? Na flexibilidade, não só do corpo e tudo mais. Mas tá cheio de homem rígido aí que faz yoga. E quando eu Uhum. falo homem rígido, eu não estou falando de corpo, mas eu estou falando de mente, né? E não é que você tem que ser um homem flexível para fazer yoga, mas por E às vezes, além de colocar nesse lugar de cuidado, se coloca no lugar de mais tensão ainda, né? exatamente, De mais cobrança, de mais, né? exatamente. Esse é o ponto que eu queria tocar, né? Porque às vezes ele entra no yoga, por exemplo, para trabalhar esses pontos, mas está inconsciente no seu trabalho de masculinidade. E aí ele vai para esse lugar que tem uma permissão maior, né, de acesso à vulnerabilidade, mas não acessa a verdadeira vulnerabilidade porque inconscientemente está reproduzindo a masculinidade hegemônica, né? Essa masculinidade que o homem tem que ser forte, que o homem tem que ser viril, que o homem tem que aguentar, que o homem não pode demonstrar dor, que não pode demonstrar fraqueza. Então ele entra numa postura que ele precisa acessar sua vulnerabilidade para soltar e ele não acessa, então ele não solta o que precisa soltar, né? Ele está lá no cachorro que olha para baixo e ele está achando que é a mesma coisa que fazer uma prancha isométrica, que é quem Uhum. ganha é quem fica mais tempo, e não é isso. Ele vai fazer uma postura de alongar em direção à ponta do pé, ele acha que ele tem que alcançar a ponta do pé a qualquer custo, e não é isso, né? O processo é mais profundo, né? É mais interno. O corpo acaba sendo só um reflexo. E aí isso eu acho muito importante, né? Porque cada atividade vai propiciar, sim,
um afeto, um estímulo, mas o importante é o homem reconhecer como ele está praticando aquilo, né? Eu posso estar praticando o exercício de força e aí trabalhar minha virilidade, minha força, ser canal disso também, como você falou, né? É uma coisa natural que vem do homem, então é importante que a gente também tenha um canal de expressão para esse lugar. Mas também eu posso, não estou treinando força, acessar uma vulnerabilidade, né? No momento ali que eu falar, ah, eu não aguento mais. Por que eu não aguento mais? O que eu não aguento mais? Né? E ter esse material consigo também. Então, a atividade é muito importante, a escolha da atividade é muito importante, mas mais importante que isso é como você pratica essa atividade, né? Por isso que uma boa orientação e estar atento no seu processo de autoconhecimento, né? Estar em terapia, estar se investigando é muito importante. Porque senão, às vezes, a gente está fazendo uma coisa achando que está propiciando algo e, na verdade, a gente não está. E às vezes é normal, né, a ansiedade hoje, né? Ansiedade, aí a pessoa fica preocupada, ansiosa, e no meio da atividade física, às vezes, além de liberar essas tensões aí que a gente comentou, né? Aí às vezes pode estar acessando esses registros, né, de cobrança, de ansiedade, de eu tenho que ser o melhor, ter a melhor performance. E, aí eu lembrei do Theta Healing agora. Quando eu trabalhava com o Theta Healing, tinha a crença genética, né, que fica no inconsciente, né. É como que a pessoa ela acessa essas crenças limitantes para poder honrar todas essas crenças genéticas que vêm lá do passado, que vêm lá da ancestralidade, tudo. E, e, e faz sentido, né? Porque se a gente parar para pensar, né, a gente está carregando essas energias aí que a gente pegou aí do pai, que vem vindo, né, do pai, do avô, da nossa ancestralidade lá no passado, antes que era só luta, só sobrevivência, né? Não tinha tecnologia, não tinha nada, né? E um homem, eu acredito que quando ele está nessa influência de trabalhar com o corpo, acessa essas informações, né? Que nem essas informações genéticas, né? E fica com essa predisposição, né? É bom, porque reforça, né? Trabalha ali a condição dele como masculino, como forte, viril, mas às vezes pode ultrapassar, né? Ultrapassar aí, às vezes disparar uma ansiedade, né? E às vezes ficar naquela rodinha de rato, né? Eu preciso, e nunca sai daquela rodinha, e no fim não tá tendo ali os benefícios, tudo, né? Por causa da atividade física, tudo, tá tendo essas liberações, né? Mas o interessante é também o homem, ele dá essa abertura para poder ter esse outro lado trabalhado também, que é um desafio, né, para ele, né? Que já é uma coisa ali para ele ir aprendendo, se conectando, aí depois interagindo e aquilo fazer já parte do treino, da vida dele, como aprendizado e como visão também, né? Esse lado mais de sentir vulnerável, mais feminino, mais transcendente. E tudo isso influencia em tudo, né? Tudo isso influencia, né? No humor do homem, como que ele vai ter os relacionamentos dele a partir daí, né? A conexão dele com a espiritualidade também, né? A conexão dele com a espiritualidade e para o homem acho que é essencial assim o corpo, né? O corpo para poder trabalhar todas essas questões aí que já vem já está nele, né? Essas coisas já que já é mais reprimida, mais fechadas, e conta essas coisas que precisam ser descobertas, ser avaliadas, desenvolvidas, como a transcendência, o, 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 talvez o feminino, né? Talvez não digo o feminino, ou talvez é, uma refinação do masculino, né? Um lado masculino mais refinado e ter um olhar diferente e as coisas acontecendo aí, né?
Exatamente, meu querido. E até nessa questão de atividade física, né? Do homem se permitir a novas expressões, né? De atividade física, como a gente estava falando, de uma dificuldade de fazer um yoga, uma prática teatral, flexibilidade, né? A arte marcial e ficar só com marcial, não ir para arte, né? É interessante porque se o homem ele se permite essa gama, né, de experiências físicas e que vão interagir em campo de pensamento mental para ele para de ter só uma ferramenta, né? Porque muito da dor que os homens possuem é por conta disso, né? O homem muitas vezes tem só uma ferramenta, né? Ele tem só a virilidade, ele tem só a força. E às vezes os homens que não se identificam dessa maneira, a dor desses homens é: me é cobrado isso, eu não tenho isso. Mas eu preciso ter isso porque eu sou o homem, né? E não é isso. Então, se a gente se permite essa gama de atividades físicas, né? Experienciar o que é treinar força para mim, o que é treinar aeróbico, o que é fazer yoga, o que é fazer meditação, o que é performar, o que é cuidar, né? Eu vou tendo uma gama, né, de atividades com os meus alunos particulares, é muito interessante, porque eu tenho alunos que no dia eu vou passar o treino, são alunos de personal trainer, eu chego, o aluno não está bem, né? Converso com o aluno, às vezes o aluno está para baixo. Então, treino de força, vamos lá para cima. Às vezes o aluno está para baixo, mas ele não está não está preparado para um treino de força. Então a gente vai fazer yoga. E aí eu falei que o yoga é completo, né? A gente vai fazer uma aula de yoga que vai jogar essa pessoa para cima, que vai puxar ela para o alto, né? Porque a gente vai trabalhar energeticamente, né? Com elementos que vão elevar, né, o ânimo dessa pessoa. A mesma questão na arte marcial. Muitas pessoas, às vezes eu mesmo aplico reiki também. Então, eu falo, ó, a gente vai fazer o treino aqui, e aí no final, que geralmente a gente faz um alongamento, faz um relaxamento, né? Fala, vou aplicar reiki aqui, né? E aí a gente aplica o reiki, também ajuda essa pessoa a se reorganizar. Então, é muito interessante porque a gente para de ter só uma ferramenta, né? E a gente consegue trabalhar com várias. Mas muito bom, né? Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live pelo horário. Então, eu queria agradecer muito você, Samuel, pela presença, carinho enorme. Quero te deixar à vontade também, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser compartilhar seu trabalho, algum contato, fica à vontade, querido. Ah, tá bom. Eu que agradeço a oportunidade, tá, Leon? Ficou super feliz. Tava ansioso, Uhum. tava preocupado, mas foi tudo certo, foi tudo tranquilo, né? Foi tranquilo. E eu trabalho como terapeuta, né? Trabalho todas essas questões emocionais, mentais aí que a gente viu, né? Essas questões mentais, mas às vezes não é só, às vezes, a tensão, o conflito, o sofrimento que a pessoa está vivenciando ali, que às vezes o trabalho corporal, ele ajuda muito, né? Mas às vezes um trabalho holístico ali é preciso, que nem você falou, às vezes, do reiki, né? E falando assim, né, eu trabalho com apometria, né? Com apometria, ela serve para trabalhar todas essas questões emocionais, mentais, é, ansiedade, depressão, insônia, problemas de relacionamentos. E a gente tem essa técnica aí, essa abordagem espiritual para trabalhar esses problemas, né? E é muito legal porque acessa outras vidas, trabalha com as energias também, trabalha com a energia masculina também, né? Que é a energia masculina aí que precisa ser trabalhada, ser realinhada e firmada, né? Firmada tanto no homem quanto para a mulher também, porque a energia masculina é que dá o aterramento e o começo de tudo aí, né? Tanto para uma atividade física, para qualquer coisa que a pessoa vai materializar na vida, né? Então, falando rapidamente, né? Apometria, terapeuta, quem quiser entrar em contato é só entrar aí no link do Leon. E agradeço, tá, Leon? Agradeço. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Aí depois a gente vai conversando aí. Com certeza, meu querido. Eu também agradeço muito, muito feliz da sua presença aqui. Queria compartilhar com o pessoal também, né? A gente fez essa conversa aqui sobre os homens e
Agora, no final de abril, de 20 a 24 de abril, vou ter a felicidade de participar do segundo Festival Mundo Homem, né, que é um festival exatamente exclusivo para homens, porque é um trabalho de masculinidade, né? Então, exclusivo para qualquer pessoa que se identifica como homem, né? E ali eu vou ser um facilitador do yoga, né? Então, eu vou levar o yoga, vou levar esse lugar, né, que a gente pode trazer energia de força e elevação, a gente pode acessar a vulnerabilidade, uma ferramenta muito incrível. Então, eu vou ter a alegria de estar lá fornecendo as práticas de yoga. E queria convidar aqui os homens, né, que sentirem a importância desse trabalho, de uma masculinidade mais consciente, né, de adentrar esse campo do autoconhecimento e se investigar, para mandar uma mensagem para mim, né, tem no meu, na minha bio um link, pode mandar uma mensagem que a gente conversa um pouco mais, eu conto um pouco mais desse festival, né, não vai ter só yoga, vai ter uma série de atividades, e vai ser em um lugar especial em Piracanga, né, que é uma ecovila no sul Na da Bahia, Bahia. então vai ser fantástico. Samuel eu já convidei, foi daí que a gente conversou, né, a gente Foi. de fazer essa conversa aqui também, então eu queria estender o convite, e nos vemos, certo? Lá em Piracanga, Leon, só fazer fofoca aí, espiritual. Lá em Piracanga eu tenho chakra base do país, lá na Bahia. Então, por isso que eu fiquei super feliz aí, curioso também de participar lá, porque já vai trabalhar a masculinidade já dentro da energia masculina, né? Exato. Muito Vai ser uma poderoso. energia intensa ali de cura, de transformação, né? Exato, muito poderoso, porque o chakra básico é isso, né? É estrutura, né? É suporte, é força. Então é o lugar perfeito para a gente olhar para isso. Lá, se alguém não quiser olhar, vai ser que nem a Já gente vai está estar no portal ali, né? Já vai estar ali conectado jogado. já. Então tá bom. Obrigado, tá, Leon? Agradeço demais. Agradeço demais. Obrigado por me conduzir aí. Você já é uma pessoa experiente nas lives aí. Foi me conduzindo e deu tudo certo. Imagina, Foi tudo querido. certo. Obrigado eu. Quando o conteúdo é bom, facilita para quem está mediando, né? É só deixar falar. Então tá certo. Obrigado, um abraço, tá? Fique com Deus, muita luz. Você também. Obrigado a todos que participaram aqui. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau, gente.